questão, eu vou pegar a carona também nessa palavra que você falou, eficiência. Vou adicionar uma outra, eficácia. Eu acho que sobre não só como fazer melhor, como tomar as melhores decisões, isso nos traz já navegando para um outro aspecto aqui da pauta, que é como os dealers estão usando. Eu vejo que existe uma revolução, uma digitalização das operações, né? Isso em todos os segmentos, mas talvez por a gente estar muito próximo, eu vejo na cadeia de distribuição automotiva, ela é intensa, uma coisa que está acontecendo muito. Talvez em função eu preciso de dados para que eu tenha informações para eu poder tomar boas decisões, que é o que está conectado com a eficácia, e também para eu poder realizar, né, ter um pouco mais de eficiência, fazer as coisas da melhor forma. Então vejo que vocês estão embutindo muita tecnologia, o que também traz novos desafios, né? Então assim, essa é uma questão interessante. Qual que é o seu pensamento sobre essa digitalização e um pouco sobre esses desafios quando a gente olha, estou digitalizando, nossa, legal, aí é sexy, né? Tem aquela coisa e tal, uso de sistemas, mas ninguém fala sobre LGPD, que talvez já não seja um tema tão sexy, ou cybercrime, que talvez é um tema ainda menos sexy, né? Como é que vocês estão olhando para tudo isso, Caíto? Bom, com bastante cuidado. Acho que, falando de LGPD, todos nós, todo o setor está tomando todas as precauções devidas, né? Ainda não sei de nenhum caso que tenha surgido aí de algum questionamento sobre indenização, alguma coisa nesse sentido, mas a gente aboliu inúmeras práticas, algumas práticas que existiam de contato ao cliente. Hoje não existe um contato ao cliente sem que haja o consentimento, né? E acho que aí você falou um pouco, agora há pouco você falou sobre a frase do seu amigo, entre analisar como alguém que conhece e analisar como o consumidor. Sim. Eu me coloco aqui no lugar do consumidor. Ninguém quer ser abordado se não for, se não tem o seu aceite, se você não deu o consentimento, né? É uma coisa que sim, nós temos que tomar muito cuidado para respeitar o consumidor. Acho que no final do dia, muito mais importante do que cumprir a lei ou não estar exposto a alguma indenização é você fazer com que o consumidor tenha uma experiência agradável, né? Porque pode começar errado. Com relação aí Tô tentando recapitular seus pontos, tá? Me ajuda aí se eu falhar. Tranquilo, cybercrime Com também. relação ao cybercrime, nós estamos vendo um aumento desses casos. Aqui mesmo sofremos tentativas, né? Não sei por qual razão, talvez pela CCM, fazendo uma propaganda, mas não sofremos nenhum efeito disso. Tentativas de invasão, mas sei de alguns, tenho amigos que teve todo o seu banco de dados capturado, e agora como é que eu posso dizer, com a popularização aí dos criptoativos, esses hackers conseguem receber o dinheiro e é muito difícil de rastrear, né? E isso vem acontecendo, então a gente está muito atento com isso, até com restrições quanto ao usuário, o que ele vai pôr na nossa rede, o que ele não vai pôr, porque a gente acabou de falar o quanto a tecnologia é importante. E se seu pilar tecnológico for afetado de alguma forma, uma hora para outra sua empresa pode parar. Exato. Ninguém quer que isso aconteça, né? Ou, aliás, não pode acontecer. Você falou um pouco sobre a digitalização, que acho que foi como você abriu essa conversa. O setor automotivo, ou concessionário, a maneira como a gente compra carro faz mais de 100 anos que é praticamente o mesmo. Mas alguns passos, eu diria, mudaram. E a pandemia ajudou a acelerar muito isso, né? Hoje o consumidor faz praticamente
mais da metade do processo no digital. Ele busca o carro, ele fala com o vendedor, seja por WhatsApp, seja por e-mail, enfim, ele interage digitalmente e muitas vezes chega na loja apenas para faz a avaliação do carro dele que ele vai dar na troca pelo digital e muitas vezes chega na loja apenas para fazer o trade, só para deixa o carro dele e pega o carro novo e assina um contrato e vai embora. Ou, na verdade, não é nem o contrato, é muito mais o documento, é o Detran que ainda nos trava muito. Talvez pouca gente saiba, né? E esse podcast acho que tem o intuito de abranger um número de pessoas que não conhecem muito sobre o nosso segmento, mas hoje 100% da venda que nós fazemos para revendedores dos veículos seminovos, aqueles que não nos interessam por nas nossas lojas, que dá aproximadamente 1/3 do volume comercializado de seminovos, 100% é feito digitalmente. Não tem nenhum contato físico, né? Por que eu trouxe isso agora para a conversa? Porque se eu não tiver uma segurança de sistema, não estar aí atento à possibilidade de invasões, etc., eu literalmente paro a operação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Perfeito. Existia antes o entendimento, acho que pelo próprio tecnicismo, né, da TI como setor, ela, pelo grau de tecnicismo, se afasta um pouco as pessoas, né? E hoje o que eu, assim, falando com alguns empresários ou pessoas de negócios, há um entendimento de que, olha, tá ficando um pouco mais claro, né? Aquela história, aquela palavrinha da moda do digital, que é meio físico, meio digital, ela tá ficando muito, muito clara no aspecto de gestão. Por quê? Na verdade, o que você tem não é uma infraestrutura, não parou a tua infraestrutura, não parou o teu sistema, parou algum processo. Sim. Porque a transformação digital, uma parte do conceito de transformação digital vem do fato de que a partir do momento em que você trouxe tecnologias de comunicação, que você colocou tecnologias de comunicação e informação de forma cada vez mais acentuada na sociedade, ela começou a mudar as outras camadas, né? Governamentais, empresariais, portanto, essas outras camadas passaram a fazer frente. Ok, posto isso, o que acontece? Os processos que eram realizados antes de forma analógica, agora são realizados de forma digitalizada. Então, você traz um sistema para fazer o teu F&I, né? Por exemplo. Então, assim, havia antes aquela você sentava para bater um papo com um cara de business e falou, nossa, gosto de TI, peraí que eu vou chamar o cara. Agora a gente já vê o pessoal de business falando assim, não, peraí. Esse negócio que vai parar, o storage que vai parar, se eu sofrer um ransom, o que vai parar não é minha TI, é minha operação, porque os meus processos estão ali, né? E assim, e o mais engraçado ainda é que ainda se vê investimentos, assim, CAPEX numa ordem expressiva de proteção patrimonial de algumas empresas, de perímetro físico. E aí esses dias eu batendo um papo também, eu falei, poxa, mas vem cá, você tem cofre aqui? Pô, não tenho. Eu falei, cara, e quanto é que você investe assim, em proporção em segurança digital? Seu faturamento está todo online? Não, está todo online. E vem cá, pô, tinha uma segurança, parecia aquela segurança israelense, assim, tem algum político aqui, ou uma pessoa de interesse público? Eu falei, cara, então eu acho que a tua alocação de despesa precisa ser repensada no quesito segurança, porque realmente essas coisas podem acontecer, né? O cybercrime tem aumentado muito, tem uma escalada aí, né? E a gente vê que ele acontece muito. Criminoso, ele pode até ir para o lado virtual, mas a característica é a mesma. Se ele quisesse dificuldade, ele estava fazendo o que eu e você fazendo, trabalhando e pagando imposto. Né? Então, o que a gente vê assim, bom, beleza, quais são os elos em que eu posso atacar com maior facilidade? Pô, o elo de distribuição ou o elo de suprimento. Por quê? Porque você tem aqui, se você olhar os ataques às cadeias de franquias,
eles são ataques que foram originados, né, em uma determinada franquia, não foi na matriz. A matriz ela tem uma robustez, né? uma Segurança. robustez. Exato. Então isso tem preocupado muito os dealers, mas a gente também tem visto que está sendo endereçado, de certa forma, tem entrado na pauta. Quando você vai em qualquer associação, peraí, vamos falar de LGPD, senta aqui, vamos falar de segurança. Então, eu acho que é um setor que está, de certa forma, endereçando isso muito bem.